Neste vídeo, vamos relembrar as novelas dos anos 80 que quebraram paradigmas na televisão brasileira, destacando a importância dessas produções em meio às transformações culturais e sociais da época. Prepare-se para uma imersão emocionante no universo dessas histórias marcantes e inovadoras. Bem-vindos ao canal Só nos 80. A novela Vale Tudo quebrou paradigmas ao abordar temas controversos da sociedade da época, como corrupção, ganância e ambição desmedida. A trama expôs as contradições morais da classe média alta, questionando os valores e a ética de uma sociedade que muitas vezes colocava o sucesso financeiro acima de tudo. A novela Vale Tudo inovou ao abordar o alcoolismo por meio da personagem Heleninha Reutemann, interpretada por Renata Sorrah. A trama desafiou estereótipos ao retratar uma personagem respeitável lutando contra o vício em álcool, destacando a importância do tratamento e da recuperação. Isso gerou discussões públicas sobre o alcoolismo e influenciou a abordagem de questões sociais na TV. Ao explorar o mistério do assassinato de Odete Roitman, a novela desafiou o público a questionar as aparências e a refletir sobre as relações humanas e a corrupção moral. Roque Santeiro introduziu a sátira política na televisão brasileira. A novela não apenas proporcionou um entretenimento engraçado, mas também lançou críticas afiadas à realidade política e social do país. O personagem Roque Santeiro, como santo fabricado, simbolizava a manipulação da fé e a exploração da religião para fins políticos, abordando um tema tabu de maneira cômica e provocativa. Guerra dos Sexos inovou ao abordar de maneira leve e bem-humorada as dinâmicas de gênero e os estereótipos associados a homens e mulheres. A novela subverteu as expectativas ao colocar personagens femininas como protagonistas fortes e independentes, enquanto homens enfrentavam dilemas emocionais. Isso desafiou as convenções de gênero da época e incentivou reflexões sobre igualdade e liberdade. Que rei sou eu? Intrigas, reviravoltas e uma pitada de loucura. Desafiou os padrões ao criar um universo alternativo de história medieval em um contexto político-social. Ao misturar comédia e intriga palaciana, a novela questionou a noção de autoridade e poder. Com sua mistura única de elementos reais e fantásticos, a trama desafiou os limites da ficção televisiva convencional. Bebê a bordo. Prepare-se para mergulhar na história de uma novela que desafiou todos os padrões, uma verdadeira revolução na televisão brasileira. Uma trama que, como um furacão de criatividade, agitou as telas no final da década de 80. A história principal girava em torno de uma adolescente que engravidou durante uma suposta orgia pós-festa e não sabia quem era o pai de sua filha, uma premissa intrigante que deu origem a uma narrativa repleta de reviravoltas. Mas o que tornou Bebê a Bordo verdadeiramente inovadora? Isso começa com sua linguagem ágil e rápida, que às vezes te deixa confuso, mas essa confusão era parte do encanto. Essa novela ousou buscar inspiração nos videoclipes e adotou um ritmo totalmente diferente dos folhetins da época. É como se fosse uma grande sátira pop para o público jovem, mas com um toque de ousadia que a tornou única. A revolução não parou por aqui. Bebê a Bordo foi mais do que uma novela. Foi um terremoto criativo. Ela ousou quebrar com os moldes tradicionais do roteiro melodramático, introduzindo uma narrativa caótica e surpreendente, que naquela época era totalmente inédita. Top Model, a icônica novela dos anos 80, revolucionou ao mesclar o glamour da vida de modelo com os desafios do cotidiano adolescente, destacando o relacionamento excepcional entre Gaspar Kundera, interpretado por Nuno Leal Maia, e seus filhos. No cerne da trama estava Gaspar, um ex-hippie e surfista que rompeu com o estereótipo do pai tradicional. Ele cuidava de uma família diversa, composta por filhos de diferentes mães, mantendo uma atmosfera harmoniosa, mesmo na ausência delas. A inovação de Top Model residia na habilidade de equilibrar o cenário glamouroso das passarelas e da moda com as questões e descobertas típicas da adolescência. Os jovens, filhos do divórcio, enfrentavam desafios profundos, característicos dessa fase.
No entanto, o que tornou a novela única foi o relacionamento aberto e amoroso que mantinham com seu pai Gaspar. Simultaneamente ao fascínio da moda, personificado pela personagem Duda, Top Model desafiou as convenções ao priorizar as questões familiares e a conexão entre pai e filhos. A novela promoveu a ideia de que a verdadeira inovação residia na quebra de estereótipos familiares, valorizando o diálogo e o apoio mútuo. Em resumo, Top Model transcendia a mera narrativa sobre o mundo das modelos, ao integrar de maneira magistral o glamour das passarelas com a profundidade das relações familiares. Isso evidenciou que a verdadeira revolução estava na quebra de paradigmas e na promoção do amor e da compreensão entre diferentes gerações. Agora, vamos falar sobre O Salvador da Pátria. Essa novela realmente inovou ao abordar questões políticas e de corrupção de forma bastante marcante. A trama nos levou para as complexidades da política brasileira, expondo os bastidores das decisões, a influência dos interesses particulares e os desafios enfrentados para manter a integridade em meio a um cenário permeado pela corrupção. Um aspecto importante foi a introdução do conceito de herói salvador, simbolizado por Sassá Mutema, um homem simples que se torna prefeito de uma cidade do interior. Essa abordagem inovadora desafiou a noção de que um único indivíduo poderia ser a solução para todos os problemas de uma nação. Além disso, refletiu a busca por esperança em meio a tempos difíceis, algo que ressoou fortemente na sociedade da época. Mandala é uma produção que se destacou por explorar um complexo triângulo amoroso protagonizado por Vera Fischer, Perry Salles e Felipe Camargo, que desempenharam os papéis de Jocasta, Laio e Édipo, respectivamente. A trama da série foi transmitida no horário nobre da Rede Globo e teve como inspiração o conhecido mito grego que aborda a chocante história de um filho que se casa com a mãe e mata o próprio pai. Mandala enfrentou alguns problemas com a censura federal, que rejeitou inicialmente a sinopse da novela, alegando que a história tinha assuntos que não eram adequados para serem exibidos no horário nobre, como temas relacionados a incesto, uso de drogas e bissexualidade. Enquanto a novela estava sendo transmitida, a censura federal interveio novamente e proibiu a exibição de uma cena em que os personagens Jocasta e Édipo se beijavam. A justificativa era que essa cena poderia ser muito chocante para as pessoas que estavam assistindo. Depois de negociações, finalmente permitiram que essa cena fosse ao ar. Isso aconteceu porque os personagens não sabiam que eram mãe e filho na história. Os primeiros episódios da novela tinham elementos relacionados à política, o que também atraiu críticas por parte dos censores, resultando na imposição de adaptações obrigatórias ao texto pelos próprios autores. O par romântico dos personagens Tony Carrado, vivido por Nuno Leal Maia, e Jocasta, interpretado por Vera Fischer, trouxe leveza e romantismo à trama, contrastando com o drama central pesado vivido por Jocasta, Édipo e Laio. O personagem de Nuno ficou marcado pelo bordão "Minha Deusa", proporcionando momentos de descontração e equilíbrio emocional na narrativa. Sua química com a personagem Jocasta enriqueceu a novela, tornando-a envolvente e multifacetada. Tieta, exibida pela Rede Globo no final da década de 80, foi uma das produções mais marcantes da televisão brasileira por diversos motivos, incluindo seus personagens e enredo. Vamos destacar algumas das razões pelas quais essa novela se tornou tão icônica. Tieta apresentou uma galeria de personagens memoráveis, cada um com sua própria personalidade e arco de desenvolvimento. O destaque vai, é claro, para a personagem título Tieta, interpretada brilhantemente por Bete Faria. Ela era uma mulher forte e independente que fugiu de sua cidade natal, Santana do Agreste, por causa de um escândalo e retorna anos depois sob uma nova identidade. Sua jornada de autoafirmação e busca por justiça cativou o público. A trama de Tieta foi baseada no romance homônimo de Jorge Amado e tinha uma narrativa rica e envolvente. O enredo explorou temas como hipocrisia, preconceito, tradição versus modernidade e emancipação feminina.
A história da redenção de Tieta e sua luta contra o conservadorismo da sociedade de Santana do Agreste trouxe profundidade ao enredo. A novela também era uma celebração da cultura brasileira, com suas paisagens deslumbrantes do Nordeste, sua música envolvente e suas tradições culturais. A novela capturou a essência do Brasil, incorporando elementos da cultura nordestina em sua trama. Além de Beth Faria como Tieta, a novela contou com um elenco talentoso de atores e atrizes que desempenharam papéis memoráveis, como Joana Fom como a impetuosa Perpétua, foram alguns dos destaques do elenco. Tieta também teve um impacto significativo na sociedade brasileira. A trama abordou questões importantes, como a emancipação feminina e os direitos das mulheres, que ressoaram com o público e contribuíram para discussões sociais importantes na época. A telenovela foi um sucesso estrondoso de audiência, conquistando uma das maiores médias de audiência da história da televisão brasileira. Isso demonstra o quanto a trama e os personagens conseguiram cativar o público. No geral, Tieta foi uma novela marcante devido à sua narrativa envolvente, personagens cativantes e temas sociais relevantes. Ela deixou uma marca duradoura na cultura brasileira e continua sendo lembrada como uma das produções mais icônicas da televisão brasileira da década de 80. E assim encerramos essa viagem inesquecível pelas novelas que marcaram os anos 80 e quebraram paradigmas ao abordar temas desafiadores e desconstruir convenções sociais. Espero que tenha curtido tanto quanto nós revisitar essas histórias que nos emocionaram e divertiram. Continue conosco no canal Só nos 80 para mais viagens no tempo e compartilhe nos comentários suas lembranças dessas novelas ou outras que adoraria ver mencionadas. Não se esqueça de deixar seu like, acionar o sininho das notificações e se inscrever no canal, compartilhando sua opinião nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo, pessoal!